Bem, pessoal, hoje é 12 de maio de 2021, 21h10. Estamos aí com o pessoal técnico de logística, tá? E hoje a gente vai ter, então, uma aula sobre gestão de estoque. E lembrando que a próxima aula, a gente vai fazer uma avaliação online bem divertida, com vocês, na próxima quarta-feira, tá? Só para avaliar o nível de conhecimento de vocês aí, vocês vão saber a nota individualmente, reservadamente, né? Para que vocês possam ver também né, que nível que vocês estão de conhecimento, tá? Vamos aí abranger, viu, as matérias de introdução à logística, armazenamento, inventário, gestão de estoques, instrumentos e equipamentos de logística, e vamos também abranger essa área de gestão de estoque aqui que a gente está conversando, tá? Vamos lá, definição de estoque. Estoque pode-se dizer que é o acúmulo armazenado de recursos materiais em um sistema de transformação existente da diferença entre a produção e a demanda. Então, cada dia mais a gente está batendo nessa tecla aí, ó, que eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria que alguém se manifestasse aí e falasse sobre essa resposta aí. Vamos lá. Vamos lá. Dentro de uma produção puxada, a tendência é a eliminação de estoques ou o acúmulo de estoque? Então, vamos lá. A Em eliminação de estoque, referência... né, professor? Oi? A eliminação de estoques, né? Exatamente. Na puxada é. Sim. Quando você puxa, né, quer dizer que você trata com just in time. Né? Então, você geralmente... Então, vamos lá. Já que respondeu é correto, Marcos, então vamos lá, então é para a próxima. Geralmente, a produção puxada ocorre em quais áreas ou tipos de produção? Então, vou repetir. Just in time. Né? Exato, just in time. Mas eu estou falando assim, em qual área ou tipo de produção que ocorre o just in time ou a produção puxada? Né? Em qual tipo de área? Na área de indústria e automobilística, professor? Exatamente, né? Porque se você for lá para uma área do varejo, né? Você não vai encontrar isso aí, né? Você vai encontrar o que lá? A produção empurrada. Tô certo ou errado? Certo. Né? Então, vocês compreendem bem o que é a logística, né? Dentro de uma área de e-commerce, a produção é empurrada. Então, vamos lá, vamos decifrar, vamos esmiuçar aí, vamos mastigar mais aí para vocês. Vamos lá. Se você pede pro Mercado Livre ou para o Amazon ou para as Casas Bahia, né? Logicamente que eles vão te atender dentro de um just in time e tal, o mais rápido possível, mas eles têm uma produção empurrada, né? Eles têm uma produção empurrada lá com eles, né? Porque eles têm um estoque lá enorme, né? Eles empurram o produto, fazem o estoque e depois eles vendem, tá? Na puxada, não.
né? Na puxada, eles vendem e depois fazem, tá? É diferente. Então, vocês já estão com, né, já estão com um ótimo conceito aí do que a gente quer, né, viu, abranger hoje, então. Então, o que que a gente está tocando na tecla? Que estoque é custo. A gente está tocando nessa tecla aí para que você seja um ótimo técnico em logística e você veja que este segredo, esta linha de raciocínio é de um técnico. O que que o técnico ele tem que imaginar? Diminuir custo, diminuir desperdícios, né? A visão de um técnico é dar efetividade ao processo. Aí você vai falar assim para mim assim, mas professor, eliminar estoque é praticamente impossível, correto? Concordo, né? Em algumas situações é praticamente impossível. Mas a gente não está falando em eliminar, a gente está falando em eliminar os excessos. É isso que a gente está falando aqui, né? Eliminar o excesso. Então, sempre que você vê a palavra inventário, é a mesma coisa que você coloque lá, né? Na escrita. Inventário igual custo. Não é para ter inventário. Mas daí aí você vem e você fala: "Ah, mas na minha empresa tem inventário". Aí eu te pergunto: você já perguntou para o seu gerente se ele gostaria de não ter inventário? Já perguntou para ele? Ele vai te responder que sim, ele gostaria que não tivesse, né? Ele gostaria que não tivesse inventário. Então, essa que é a... Deu uma, né? Deu uma embolada entre não e sim aí, né? Mas ele gostaria de não ter, tá? Ele gostaria de não ter inventário. Por quê? O inventário é a confirmação daquilo que está no meio eletrônico. Se ele pudesse confiar somente no meio eletrônico, maravilha, não tem problema nenhum. Grandes empresas não trabalham nem mais com o code bar, né? O código de barra. Eles não trabalham mais, né? Eles trabalham com chip. Eles fazem o inventário minuto a minuto, tá? Então, a tendência da modernidade é que o meio eletrônico esteja tão avançado que esse chip, né, dentro da categoria de RFID, né, de radiofrequência, ele possa fazer a gestão desde desde o sequenciamento, que você vai ter que ir lá para o FIFO, né, First in, First out, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, em alguns casos, né, é que você tem que consumir os mais velhos do estoque, porque alguns outros casos você vai ter que consumir os mais novos, né? Mas geralmente é o mais velho do estoque por causa da validade. Então, você tem uma noção de estoque diferente do que você tinha antes. Antes você imaginava, né, viu, tá, é que o estoque é uma coisa fácil, né, que você vai colocar o material lá, tal. Não, gestão de estoque, esse gerenciamento do estoque, ele é muito difícil de se fazer, ele não é tão fácil assim, tá? Mas essa frase aí é a correta. Estoque pode-se dizer que é o acúmulo ou armazenado de recursos materiais. Por que recursos materiais? É o dinheiro investido em materiais. Em um sistema de transformação existente da diferença entre a produção e a demanda. Então, a demanda, quem que determina a demanda? O setor de vendas. Eu já respondi para vocês, não é porque vocês sabem.
né? Por que que vendas define a demanda? Porque quem movimenta a produção é de acordo com os requisitos do cliente, né? Se você tem uma pizzaria, os pizzaiolo vão trabalhar decorrente dos clientes que estão em casa. Então, a demanda, ela, nesse caso da pizza, vai variar. Tem dias que se vende mais, tem dia que se vende menos. Tem certas pizzas, né, que você vai ter que comprar mais materiais do que outros, né? Qual que é a pizza é a que mais sai? Ah, é a calabresa, então você compra mais calabresa. Qual é a que menos sai? Ah, é a doce. Então você compra menos banana, né? Porque você também tem aí uma validade dela baixa, né? Aí você vai comprar lá, viu, a de chocolate. Aí você sabe que tem uma validade mais alta, né? O frango, o catupiry, né? O quatro queijo. Então, viu, é de acordo com isso aí que você vai ter os seus recursos de materiais armazenados, tá? Bom, seguindo então, Avani. Então, você sabe que estoque é custo. Inventário não há de ocorrer, mas, por um motivo ou outro, ocorre. Mas o certo não é ocorrer, tá? E se prepare para o futuro, tá? O futuro já está aí às portas, aí é hoje, já é futuro. Esse negócio aí de uma empresa ter o código de barra é o mínimo que ela pode fazer. O futuro é chip, é RFID, tá? É radiofrequência, tá bom? É, você pode ver que um hotel necessita de estoque. Por que que o hotel necessita de estoque? Porque o hotel tem uma área de restaurante, né? O hotel, ele tem lençóis, ele tem toalha, ele tem sabonete, ele tem líquido ou sólido, né? Tem outros tipos de condições lá e de materiais que necessita. O hospital muito mais, né? Porque tem desde medicamentos, viu, até também seringas, viu, produtos cortantes, né, como bisturi, como perfurantes, como agulha, tal, etc., né? Gases, gazê. Loja de varejo, mesma coisa, né? Como é que você vê uma loja de varejo, como é que está esta foto aí, ó? Aí é uma questão de 5S, né? Viu? Por quê? As vendedoras, elas conhecem o estoque, né? Porque geralmente elas deixam na vitrine, né? Não é isso que acontece? As vendedoras vendem tudo com que ela apresenta ao cliente? Não, ela não vende tudo. Ela vende uma parte quando vende, né? E a outra parte ela tem que devolver. Então, como é que você treinaria um vendedor, né? Você treinaria um vendedor com 5S: utilização, ordem e limpeza, o bem-estar e a autodisciplina. Então, de onde ela pegou, ela tem que devolver da mesma forma com que ela pegou. Por quê? Dentro de um almoxarifado de uma loja de varejo como essa de calçados, tudo ali é catalogado, né? Tudo ali é catalogado, tá? Então tem que se devolver no mesmo lugar. Quando acontece do vendedor não colocar no mesmo lugar, quando for preciso ele ou outra pessoa, não achará. Então, vai aumentar o tempo de atendimento ao cliente, ou o cliente não será atendido. Então, se você for um dia treinar uma loja de varejo nesse sentido sobre calçados, etc., né, que tem ali né, um almoxarifado, você tem que treinar com base no 5S. Distribuidor de autopeça, mesma coisa. É a mesma coisa que se há dentro desta questão aí
é de uma loja de sapato. Manufatura de linha branca, né? O que é linha branca? Viu? É linha de eletrodomésticos, como batedeira, como ventilador e etc., né? E o fabricante de joias, né? É que ele tem que ter né? Uma outra condição. Então, né, o fabricante é de joias, logicamente que o estoque dele é diferenciado, né? É porque aí você vê um alto valor, né? Aí você vê lá dentro da curva ABC, você vê um outro panorama, né? O controle de estoque é muito importante para qualquer tipo de empresa. Teve uma falha aí, desculpa. Pois através dele controlam-se os desperdícios, desvios, apuram-se valores para fins de análise, bem como apura o demasiado investimento, o qual prejudica o capital de giro. Então, quando você, né, controla os desperdícios, desvios, então aí é aquele controle de perdas, em que vocês bem sabem que podem existir, tá? A rotatividade de estoque. Na análise do custo do capital, vamos ver se vocês podem me responder aí. Por que na rotatividade de estoque vocês têm que fazer uma análise do custo de capital, custo de manutenção, armazenagem, obsolescência? Por que vocês têm que fazer? Isso é para consideração. Pode repetir a pergunta, professor, por favor? Por que dentro de uma rotatividade de estoque, você tem que fazer uma análise de custo do capital, custo de manutenção, armazenagem e obsolescência? Para saber se o produto está tendo giro, né? Se o capital está Exato, só parado ali ou se ele perfeito, está rendendo. exatamente. Então, rotatividade de estoque é igual giro de estoque, né? Por isso que você faz uma análise, né? Viu? É de custo, é do capital investido. Se você tem um material, né, que está muito tempo parado, isso é obsoleto, obsolescência. Quando você fala custo de manutenção, armazenagem, é quantas vezes que você faz a manutenção do seu estoque. Manutenção, o que é? É colocar a mão no estoque. Então, isso quer dizer sobre giro de estoque, né? Se você tem um material que ele tem muita saída e você tem poucas vezes, né, que você mexeu no estoque, né, poucas vezes que você teve giro, isso é bom ou ruim? Eu vou te responder. É ruim. Tá? Se você faz lá tipo, vamos lá, né? No contexto de capital investido, tá? Agora, deixa eu te explicar, para que não confunda aí os casos. Vamos lá. Você tem uma caixa de água na sua casa, né? E você tem 4 pessoas que moram na sua casa, tá? Sendo que você tem que comprar água para abastecer o seu povo.
tá? Então, para isso você usa uma caixa de água, né? Viu? Uma caixa d'água aí com 4.000 litros aí. Então, você tem 4.000 litros lá de armazenagem, né? E você tem 4 pessoas por dia, né? Viu? Tem 4 pessoas dentro lá da sua casa. Então, você tem o estoque de 4.000 litros, e sendo que você tem 4 pessoas na sua casa. Aí você tem que comprar água, né? Aí você compra 4.000 litros, tá? 4.000 litros, aí você sabe que você vai usar isso aí, ó, 4.000 litros, em 3 dias, tá? Agora, se você tem uma outra possibilidade que você gasta a mesma coisa, né? Sendo que você não tem a caixa de água e você tem o encanamento direto da rua que não te falta água, sendo que é o mesmo custo, então é mais vantagem, né, para que você tenha direto da rua. Nós estamos falando sobre 3 dias, né, mas só que tem muitos materiais que ficam no estoque, né, parado, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Qual que é o correto? É que tenha rotatividade rápida, né? Para que você invista, mas já tenha o retorno. Então, a ideia do empresário é essa. Ele vai investir, mas ele já quer o retorno. Por quê? Ele já pega esse dinheiro e ele já utiliza, né, já para comprar, né, outros materiais ou mesmo fazer um investimento, etc. Por quê? Se ele compra e ele deixa parado, aí é algo que não concorda com o sentido de empreendedorismo. Porque o estoque é dinheiro parado. Então, eu acho que o exemplo da caixa d'água não foi muito legal, não. Viu? A não ser que você não tivesse uma caixa d'água ali de 20.000 litros, né, que duraria 12 dias. Né? Aí você vai ter que investir, né, um dinheiro e vai ter que deixar parado 12. Mas também tem uma condição, também, que é a seguinte, que são condições esporádicas que pode acontecer, são compras emergenciais, né? Nem tipo assim, se você vai se você vai comprar 12.000 litros e eles saem mais barato na unidade, tá, do que 2.000 litros, então ele vai colocar ele vai ter voz aí de comando e ele vai fazer a compra de 12.000 litros, né? Já que vai sair mais barato na unidade do que se você comprar em lotes de 2.000, 2.000, 2.000, né? Aí ele vai falar para você, aliás, ele nem vai falar para você, né? Ele vai comprar e você vai ter que estocar. O problema é se não usar, aí vira obsoleto. Aí não tem rotatividade de estoque. Bom, a boa notícia é que certos softwares, né, como o SAP, como Infosul, como DataSul, né, SIC, né, eles te dão essa leitura de giro de estoque de cada item. Né? O que é giro de estoque? Cada vez que você comprou um produto e abasteceu o estoque. Isso é giro para ele. Tá? Então, que vocês gravem bem isso. Né? Como é que eu vou saber o giro do estoque? Quantas vezes que entrou certo item no estoque. Né? Se entrou, tem que sair. Né? Se entrou, é porque houve uma demanda. Né? Qual que é a demanda? Necessidade de compra, é óbvio, né? Então, né, se você comprou, é inadmissível que você não veja saída. Então, isso é uma análise. Então, muitas vezes você vai ter que ficar ali na frente do computador fazendo análise. Acerta o item, teve entrada, aí você vai ter que ver a saída. É óbvio, né, que teve saída, né?
Porque se você, se você não comprou algo, é para ficar de estoque, 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 vá lá perguntar lá para o dono da empresa, viu? É para ver se ele vai gostar disso. Ele não vai gostar, né? Vocês estão me compreendendo, pessoal, que é que o dono da empresa, né, ele quer investir, mas ele quer o retorno rápido? Sim, Estão me sim. compreendendo? Né? Ele quer o retorno. Agora, existem exceções, viu? Será que vocês me compreendem sobre isso que estou falando? Viu? Existem exceções que o setor de compras, ele dita. Ó, temos uma oportunidade para comprar em larga escala, sendo que o preço unitário vai baixar. Vocês me compreendem que isso pode acontecer? Sim. Isso acontece bastante no varejo, né, professor? Isto. Agora, vocês devem olhar como justificativa a rotatividade de estoque. O que é rotatividade de estoque? É entradas. Eu não vou nem falar em saídas, né? Eu vou falar em entradas. Se você tem entradas, é porque você teve saídas. Me compreendem? Clarice, Marcos, Tainá, vocês me compreendem, pessoal, né? Porque Sim, sim. é Sim. algo lógico, né? Lógico, né? Porque se vocês estão tratando sobre o assunto de gestão de estoque, né? Então, se você está analisando, né, e você joga ali uma estratificação, né, sobre um item, quais foram as últimas entradas desse material? É óbvio que vai ter saída, né? Porque ninguém compra para, ninguém viu, acumula, 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 acumula. Mas se você quiser olhar na saída, você vai ver, né, que tem saída, tá? Então isso é giro de estoque. Quantas vezes que você mexeu no estoque é o giro de estoque. Na última aula, a gente mencionou que em uma mesma empresa multinacional nos Estados Unidos, no Brasil e no Japão, né? O Japão, ele tem mais de 100 giros de estoque sobre um item. O Brasil, 14. Né? Vendas, logicamente, né, que o Brasil ele é muito consumidor. Mas o Brasil, agora, nesses últimos tempos, né, é por causa da geografia, tal, etc., né, que tem melhorado as entregas. Tá? Mas o Brasil tem a fama de ótimo vendedor e péssimo entregador. Não só os produtos internos, como externos também. Essa é a fama dele. Pode pesquisar aí, pode pesquisar que você vai ver. Isso é por causa das distâncias, mas muito mais também, tá? É devido à falta de estrutura, tanto interna como dos portos também, tá? Por isso, né, que você vê agora um fenômeno, né, que a Amazon criou e que o Mercado Livre está indo aí atrás, tá? Que são CDs, né? Estrategicamente colocados no Brasil, para facilitar. Quais são esses produtos que mais estão dentro dos CDs? São aqueles que mais saem, tá? Então, tem aí esse fenômeno, que ele não é natural do Brasil, ele é dos Estados Unidos, né, que eles já fazem isso. E os Estados Unidos e Brasil têm uma certa compatibilidade por causa das distâncias geográficas, né? Então, você pode comparar o Brasil com os Estados Unidos. Você não pode comparar o Brasil com o Japão, tá? Porque geograficamente as distâncias elas são bem diferentes, né? Então, o Japão ele é diminuto, ele é do tamanho de Sergipe, né? E o Brasil ele é um país continental.
É bem diferente. Se você comparar, viu, a logística do Brasil com a Europa, né, aí você vai ter também uma dificuldade, né? É porque a Europa, por mais que ela seja grande, né, ela tem todo um formato já próprio, a experiência dela, né, de mais de 3.000 anos aí, então ela já tem, né, uma larga escala aí de know-how aí, né, que parte na frente do Brasil, né? Bom, voltando para cá. Atendimento ao cliente. Nas faltas de material, onde há reprogramações para eliminação de custos, como horas extras, e desgastes com os clientes. Então, vamos lá, para sua consideração aí. O atendimento ao cliente. Que tipo de análise que você poderá fazer para mensurar, né? Que tipo de análise? Quer que eu reenquadre a pergunta? Vamos lá. Como que você pode mensurar o atendimento ao cliente com base na logística? Como que você pode mensurar custos com base no atendimento ao cliente? Você quer ver um? Vocês estão me ouvindo? Sim. O que é para vocês logística Ouvindo. reversa? Porque tem dois sentidos, né? Porque tem gente que confunde com o retorno dos materiais que ainda vão ser utilizados dentro da produção, né? Tem muita gente que fala que isso aí é logística reversa, tá? Mas tem um outro sentido também para logística reversa, que é o retorno do cliente para materiais não conformes ou materiais trocados ou materiais defeituosos, né, que a gente falou já, ou não conforme, tá? Para quem que vai esse custo? Retorno do cliente. Para quem que vai esse custo? As empresas, né? Ele vai ele vai lá para a empresa, né? É fabricante, né? Ele vai para você, né? Já que você trabalha nessa empresa tal e vocês venderam algo para o cliente, né? E está defeituoso e esse produto vale muito, ele vai ter que retornar. Por quê? Tem vezes que não retorna. Tem vezes que não retorna. Tá? É porque a dor de cabeça ela é maior do que o produto, daí não retorna. Aí é mais fácil, o fabricante manda ali o produto, viu? Atende o cliente, mais uma vez, e ele nem quer o produto. Né? Viu? É porque não vale a pena gastar duas vezes, né? Já que ele vendeu. Né? Mas tem vezes, né, que o fabricante, diante de uma reclamação do cliente, ele pede o produto de volta. Né? E, ao mesmo tempo, ele manda um novo, né? Que é o caso da HP. Viu? A HP, né, quando é que está dentro da garantia, né, viu? Ela pede o material de volta. Né? Ela pede uma impressora e tal, ela pede de volta, mas ela manda uma nova. Mas certos tipos de produtos, viu, defeituosos, né, como um cabeçote e tal, assim mesmo, ela pega e ela faz o quê? Ela manda um novo e nem quer então, o defeituoso. A não ser que seja para análise. Tá? Estão me entendendo? Porque o atendimento ao cliente, ele gera custos, né, que vai envolver o estoque.
tá? Falta de material, né? O cliente, ele deseja certo material, você não tem. Isso vai gerar o quê? Uma reprogramação. Isso é custo? É custo. Produtividade. Em paralisações de equipamentos, quebra e da produção, da organização ou desperdício em geral, ele vai afetar o estoque, né? Porque você está acostumado com uma certa demanda. Quando você tem uma interrupção desse mecanismo ou desse fluxo, ele vai alterar o seu estoque, né? Se você tem uma máquina na produção parada, que é um problema, e essa máquina utiliza certos materiais, né, você vai ter um acúmulo. Então, o processo ele não vai rodar, ele está interrompido. Teve o quê? Teve uma restrição, tá? Altera também o fluxo do estoque. Utilização da capacidade, na utilização econômica dos recursos das instalações, que é o caso do lote mínimo, né? Lote máximo. Então, a utilização da capacidade. Custo do material. Nas decisões do que, como, quando, devem ser avaliados a fim de evitar custos adicionais, que é o caso de compras, né? É que eu disse que tem uma oportunidade aí, e eles fazem a compra, né? Você de logística, você nem propriamente vai saber, mas você sabe que foi comprado adicionalmente. Custos do sistema, na eliminação de retrabalhos em que resulta no conhecido apagar incêndios, ou inventários, ou compra de lotes urgentes. Isso são considerações que você leva à gestão de estoque. Desvantagem do estoque. Estoque congela dinheiro, acarreta custo de armazenamento, pode se tornar obsoleto, pode danificar-se ou deteriorar-se, pode se perder, pode trazer perigo ao ambiente, consome espaço, envolve custos administrativos e securitários, que é da parte desse seguro. Tipos de estoque, né, que você já viu, né, que é o de segurança, que é o estoque isolador, né, que você dá a capacidade e a segurança ao processo. De ciclo, oriunda de produção por lotes. Desacoplamento usado em layout funcional, que é aquele, né, que é aquele estoque de linha de produção, né? É na beira da produção. Você tira lá do estoque principal e você coloca na beira da montagem de um carro ou mesmo de uma moto, né? Então você usa esses tipos de estoques que são chamados de pulmão. De antecipação, para atender às produções de demandas sazonais, como ventilador, tal, você não vai vender no mês do inverno, né? Mas você vende no mês de agosto ou setembro. Então, se você tem uma onda de calor no mês de novembro, então você vai começar a produzir no mês de outubro, né? Antecipação. É a mesma coisa das cervejarias, né? Quando é que se consome mais cerveja? É nas épocas de festa. Então, eles têm que ter uma produção empurrada antes para que possa atender. Isso é antecipação. Mesma coisa dos vasilhames, tal, etc., que eles têm que fazer o recolhimento antecipado, né? No canal de distribuição em trânsito ou em consignação. Decisões sobre estoque. Quanto pedir, quando pedir, como controlar. Então, são 3 decisões aí que vocês têm que tomar. Quanto pedir, quando pedir e como controlar. Geralmente, quem faz esta decisão é o comprador ou, muitas vezes, o almoxarife, né? Algumas vezes, vocês mesmos, né, já têm visto aí a notícia
que os almoxarifes já conseguem já pedir diretamente para o fornecedor, né? Os almoxarifes, né, viraram como se fosse compradores, tá? Alguns casos. Quanto pedir? Custo de colocação do pedido, né? Custo da operação de compra, né? Descontos de preço para quantidades, pequenas compras podem ser mais caras. Alguns casos, né? Custo pela falta de estoque, o suprimento de emergência sempre é muito caro. Custo de capital de giro, contrair empréstimo para fazer estoque é caro. Só um pouco. Tá? Então, custo de capital de giro, contrair empréstimo para fazer estoque é caro. Custo de armazenagem, custo de operação da armazenagem, que você tem, muitas vezes, você tem que pagar seguro, ou mesmo, né, que você tem muito espaço, só que você tem pouca utilização. Custo de obsolência, estocagem por longos períodos, corre este perigo. E custo de ineficiência de produção. Estoques podem ofuscar os problemas de produção, né? Porque a produção vai depender do estoque. O tempo de reposição é um dos cálculos simples e importantíssimo a ser analisado, pois a não observância desse fator poderá acarretar a falta do item, pois entre vários fatores envolve emissão de requisição de compra, pedido, verificação de orçamento, tempo previsto até a definição para chegar o pedido ao fornecedor selecionado. Preparação do pedido, tempo que leva do fornecedor fabricar, embalar, faturar e deixar em condições de ser transportado. Transporte. Tempo que leva para sair do fornecedor até o recebimento do solicitante. Então, vamos sintetizar isso aí. Se você tem o estoque mínimo e automaticamente você recebeu a informação que você tem que fazer uma emissão de requisição, você tem que saber que desde o ponto que você recebe essa informação até o ponto que vai chegar o novo lote, o saldo do estoque, ele vai estar bem abaixo do mínimo. Tá? É isso que vocês têm que captar e entender. Por quê? Depende da localização do fornecedor. Depende. Se ele está ao lado da sua empresa, esse tempo ele vai ser diminuto. Então, você pode até recalcular o estoque mínimo seu. Agora, se o seu fornecedor ele está longe de você, você sabe que esse estoque mínimo seu, ele vai ter uma outra configuração, porque você vai ter um outro tempo relacionado para ressuprimento. Entenderam isso que eu falei para vocês? Sim, sim, professor. Ótimo. Então, lá, seguindo. Então, ponto de pedido, né? Que é o PP, tá? Estoque mínimo. Ele é igual consumo médio mensal vezes tempo de reposição. Tá bom? Então, exemplo. Vamos lá. Uma peça é consumida a uma razão de 30 unidades por mês. E seu tempo de reposição é de 2 meses. Qual é o ponto de pedido, uma vez que o estoque mínimo deve ser de 1 mês de consumo? Tá?
Então, o ponto do pedido, ele é igual o estoque mínimo, ele é 30, né? Não é isso? Mais o consumo mensal é 30 e o tempo de reposição é de 2 meses. Então, o ponto de pedido vai ser 90. Quer dizer, quando o estoque virtual chegar a 90 unidades, deverá ser emitido um pedido de compra. Tá? Esse é o ponto de pedido. Agora, o estoque máximo, aí vai depender da sua área, né? Que ele pode variar. Tá? Esse é o ponto de pedido. Ó, não está confuso, não, é porque está aí, é gravado, que vocês podem ver depois. Tá? Tá bem claro aí, ó. Dentro de uma aula de superior em administração de materiais, ou mesmo dentro de uma área de tecnológica e de logística, esse cálculo aqui, né, ele é um dos mais simples. Tá? Quer que eu volte aqui para que vocês vejam mais uma vez? Tá difícil esse cálculo aí, pessoal? Esse cálculo aí tá até simples, né? Qual que é a dúvida Tá sim. que gera aí? Né? Qual a dúvida aí? Eu não tenho dúvida não, professor. Tá beleza? Inclusive, eu tive que responder uma pergunta a respeito do estoque mínimo e eu não me dei muito bem. Depois eu fui pesquisar um pouco mais, me aprofundei a respeito desse assunto e hoje eu estou bem inteirado. Pronto. Tá? Então, vamos lá. Neste ponto aí, vocês têm aí vocês têm um estoque empurrado, né? Você tem uma produção empurrada aí e não é puxado, não é um just in time, né? Você tem aí um estoque diferente, tá? Bom, por hoje é só, mas vamos ver aí então aí vamos ver aí. Clarice, diga aí alguma coisa boa aí que você aprendeu hoje aí para nós. Clarice deve estar dormindo. Vamos lá. Marcos, diga uma coisa boa que você aprendeu hoje aí para nós aí. Qualquer situação nova aí para você. Então, professor, eu estou bem perto de me tornar um líder, né? Na empresa onde eu trabalho, eu preciso entender 100% do estoque. Então, cada aula é um passo a mais, né? Eu, há pouco tempo, passei por uma entrevista, não passei na entrevista e eu acredito que meu ponto fraco foi justamente não saber administrar o estoque, né? Então, ou não saber responder as perguntas técnicas que me perguntaram, né? Então, cada aula está sendo crucial para mim absorver mais conteúdo, né? Perfeito. Maravilha. Tainá, Oi, boa noite. boa noite. Então, a gente pode ver aí decorrer da aula, né? Que as empresas muitas vezes, acho que é a maioria, a evolução dessa empresa ela depende muito do estoque. Então, o estoque ele tem que ser de acordo com a demanda. Que se caso contrário, né, pode ir tudo por água abaixo. E é a organização também do estoque. Perfeito. Obrigado, Tainá. Obrigado, Marcos, também. Vamos ver, Clarice. Clarice, você está podendo falar? Estou sim, professor. Então, diga lá alguma coisa boa que você aprendeu hoje. A colega acabou de citar, né, que a importância que tem o estoque, né, para a vida financeira, para a saúde financeira da empresa, né?
o controle dele vai refletir o que é realmente a empresa, né? É mais isso. Perfeito, maravilha. Bom, então, próxima aula vamos aí fazer uma avaliação online aí, bem interessante sobre os assuntos de introdução à logística, armazenamento, inventário, gestão de estoques e equipamentos e instrumentos da área de logística, tá bom? Próxima aula, então, a gente conversa sobre isso. Boa noite aí a todos aí Tá certo. e que Jesus nos Boa noite. proteja. Boa noite. Boa noite. Amém.